Você chegou num ponto que demorou muito para chegar, mas que chegou por um motivo. Foi por um cansaço silencioso que foi se acumulando, diante de tantas situações que estavam aos poucos, tirando a sua paz. Até que em algum momento você simplesmente parou. Parou de aceitar. Parou de construir cenários na cabeça sobre o que poderia acontecer se as coisas fossem diferentes. E pela primeira vez em muito tempo, esse parar não doeu. Parecia apenas silêncio. E foi nesse momento, quando você finalmente desistiu de verdade, que a mensagem chegou. Não quando você ainda esperava. Não quando teria feito diferença. Mas depois, quando você já não precisava mais. E você ficou olhando para aquela mensagem, pensando numa pergunta que não tem resposta fácil. Por que esta mensagem agora? Existe uma psicologia muito específica por trás desse timing que parece cruel, mas que, na verdade, revela algo fundamental sobre como os seres humanos funcionam nas dinâmicas relacionais. Quem te rejeitou não voltou porque mudou. Não voltou porque refletiu profundamente sobre o que fez. Voltou porque algo mudou dentro dele. Mas aqui está um detalhe que muda tudo. Enquanto você estava lá, enquanto ainda havia tensão, expectativa, algum tipo de energia circulando entre vocês, essa pessoa tinha algo. Tinha o controle da situação. Tinha a certeza de que você estava ali. E que, independente do que acontecesse, você ainda permaneceria. Mas quando você desistiu de verdade, quando a energia que sustentava essa dinâmica simplesmente deixou de existir, o controle foi embora junto. E é o desconforto de perder esse controle, não o reconhecimento do seu valor, que provoca o retorno. Marco Aurélio escreveu que as pessoas raramente agem a partir da virtude, quando a conveniência aponta em outra direção. E é exatamente isso que o timing do retorno revela. Enquanto era conveniente te ignorar, você foi ignorado sem hesitação. Enquanto havia outras prioridades, você ficou em segundo plano. Mas quando a conveniência mudou, quando a solidão pesou mais do que o orgulho, e quando a ausência de você criou um vazio que não foi preenchido da forma esperada, o retorno apareceu, não como evolução, como conveniência renovada. E reconhecer essa diferença entre alguém que voltou porque cresceu e alguém que voltou porque ficou sem opção é o que separa quem abre a porta de quem simplesmente observa de onde está. Mas tem um ponto que quase todo mundo ignora nesse momento. O retorno cria uma pressão muito específica, uma pressão que vem de dentro, não de fora. Porque uma parte de você, a parte que esperou por muito tempo, que investiu de verdade, que acreditou no que poderia existir, ainda está lá. E essa parte responde ao retorno antes que a consciência tenha tempo de intervir. O coração acelera antes da mente processar. A esperança aparece antes da memória lembrar o que custou. E é exatamente nessa janela, entre a reação emocional e a avaliação racional, que a maioria das pessoas toma a decisão errada. Abre a porta por impulso. Confunde o alívio de ser procurado com a prova de que as coisas vão ser diferentes. Interpreta o retorno como o reconhecimento que sempre esperou. Mas aqui está o que ninguém te conta sobre esse momento. O retorno não é evidência de mudança, é evidência de necessidade. E necessidade, sem transformação real por baixo, reproduz exatamente o mesmo padrão que criou o afastamento. Sêneca escreveu que o homem sábio não é movido pelo que as pessoas fazem, é movido pelo que as pessoas são. E o que alguém é não muda entre o momento em que te rejeitou e o momento em que voltou, não sem trabalho interno, não sem tempo suficiente para que uma transformação verdadeira pudesse acontecer. O comportamento pode mudar temporariamente, motivado pelo desconforto de ter perdido o acesso. A postura pode ser diferente, porque agora existe uma razão para fazer esforço, mas o caráter, o que essa pessoa realmente é quando não há pressão para ser diferente, continua o mesmo. E cedo ou tarde, quando o desconforto de ter perdido você diminuir, quando o acesso for restaurado, quando a segurança voltar, o caráter original vai reaparecer, exatamente como apareceu antes, com as mesmas características, o mesmo padrão, a mesma lógica que tornou o afastamento necessário. E é aqui que chegamos ao ponto, que transforma completamente como você vê esse momento. O timing do retorno, que parece cruel, que parece uma ironia do universo,
Na verdade, é o sinal mais claro que você poderia receber. Ele confirma que a sua desistência foi real, que a energia que você retirou foi genuína o suficiente para ser sentida do outro lado, que o que você oferecia tinha peso suficiente para criar um vazio quando desapareceu. Isso não é pequeno. É a confirmação de que você nunca foi o problema. O problema sempre esteve em como o que você oferecia foi tratado. E agora, do lugar onde você está depois de tudo que passou para chegar aqui, você tem algo que não tinha antes. Clareza. A clareza de quem sabe exatamente o que custou ficar e o que libertou ir embora. A clareza de quem recebe uma mensagem tardia e consegue ver, sem ilusão, o que ela realmente representa. Epicteto ensinava que a liberdade não está em ter o que você quer. Está em não ser escravo do que você sente. E é exatamente isso que esse momento testa. Não o quanto você ainda sente, mas o quanto o que você sente ainda te controla. Porque sentir não é o problema. O problema é quando o sentimento toma a decisão no lugar da consciência. E a consciência, a sua, depois de tudo que você atravessou, já sabe o que esse retorno é. Já sabe o que ele representa. Já sabe o que abrir essa porta novamente vai custar. A questão não é se você ainda sente algo. É se o que você construiu dentro de si, durante o tempo em que ficou sozinho, vale mais do que o alívio temporário de responder a uma mensagem que chegou tarde demais. Quem te rejeitou voltou justo quando você desistiu, porque desistir foi o único movimento que você fez que eles não conseguiram ignorar. A ausência real. E essa ausência, que custou tanto para construir, é o bem mais valioso que você tem agora. Não desperdice ela numa porta que já mostrou o que tem do outro lado. Observe, entenda o que o timing revela e siga em frente. Se essa reflexão fez sentido para a sua jornada, curta o vídeo e inscreva-se no canal Dignidade Estoica. E lembre-se, eles voltaram quando você desistiu, porque sua ausência falou mais alto do que qualquer palavra que você poderia ter dito. Até o próximo vídeo.